Bom, para mim é um prazer muito grande sempre que o Instituto Empreender, e em nome da Fátima, que não estou vendo aqui, que sempre convida a L'Oréal, desde que a gente se conheceu, para a gente estar falando um pouco, contando um pouco da minha história, de como eu cheguei na L'Oréal hoje. Eu sou analista de recursos humanos corporativo, e o que eu quero contar para vocês é um pouco dessa história. Vou falar um pouco da L'Oréal antes, e logo em seguida, que eu acho que é o mais importante, vou falar um pouco da minha trajetória dentro da empresa. E vocês fiquem à vontade para perguntar, a qualquer momento. Isso aqui é bem um bate-papo, uma coisa bem informal, como eu gosto de fazer. Gosto mais de conversar, de bater papo, e a gente aí vai tirando dúvida e vai esclarecendo algumas coisas. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui, só para que a gente tenha uma noção um pouco do que são as grandes empresas, né? Qual o tamanho, qual a representatividade dessas empresas, porque eu também me surpreendi quando eu estava participando do processo seletivo, e muito mais depois que comecei a fazer parte da companhia. Então, a L'Oréal é a primeira empresa de beleza do mundo, porque é uma empresa que só trabalha com produtos de beleza, não faz outra coisa que não seja beleza. Então, beleza em todos os níveis: unhas, cabelo, pele, nutri cosméticos, que a gente vai ver aqui na frente, etc. A empresa tem 22 bilhões de euros arrecadados. Isso, falar de números, isso é bastante interessante, porque a gente vive, né, vocês sabem, uma crise aí, uma crise na Europa e tal. Então, o mercado de beleza é um mercado que está sempre crescendo. Então, para a gente que quer entrar no mercado profissional, é bom a gente começar a observar quais são as empresas e quais são os ramos de atividade que vem crescendo, né? Então, para que a gente comece a eleger, né, comece também a trabalhar, a estudar os pontos, saber, entender o que a gente quer fazer, e quais as empresas que a gente mais, além de se interessa pelo ramo de atividade, as empresas que prometem, né, melhores possibilidades no futuro. Então, a gente está em 130 países, isso já aumentou um pouco, já está em 160 países, está abrindo sedes em alguns outros países. Já uma média de 72 mil colaboradores, 42 fábricas, 150 centros de distribuição, 22 centros de pesquisa, 27 marcas internacionais. São mais marcas que isso, mas são 27 internacionais, ou seja, que está presente em mais países, né, em todos os países onde o grupo está presente. E as patentes é porque a L'Oréal, vou mostrar rapidinho depois também, que a gente é muito focado em pesquisa. O pilar mais importante da empresa é fazer pesquisa, descobrir novos produtos, descobrir uma cor de esmalte nova, descobrir um shampoo que faz uma coisa diferente, uma maquiagem diferente, etc. Aí, como eu falei, nossa herança científica, essa história é bem legal. Título de curiosidade: a L'Oréal foi fundada por um cientista francês chamado Eugène Schuller. Ele, lá na França, era o momento da coloração dos cabelos, e essa coloração agredia o couro cabeludo das mulheres. E ele falou: eu gostaria de fazer uma coisa que não agredisse. E aí ele criou o L'Oréal Image Excellence, que é considerada a marca mais antiga da L'Oréal, a marca que deu início, que deu o start na marca L'Oréal, que não agredia a pele ao ser aplicada no cabelo. Então, até hoje, essa coloração vendida aí pela L'Oréal no mundo inteiro nunca saiu de linha, assim, só vai, claro, se atualizando por tecnologias. É só a nível de Brasil, né, que eu falei do mundo. Aqui a gente tem cerca de 2.400 colaboradores, isso já está em 2.470 alguma coisa, porque a tendência é aumentar cada vez mais, já que o mercado de beleza no Brasil está crescendo acima de 15%. O mercado está crescendo a 10%, a L'Oréal está crescendo em torno de 12%, 13%, 15% como meta. Com a sede aqui no Rio de Janeiro, 2 fábricas, uma em São Paulo, uma no Rio, um centro de distribuição aqui em Caxias, 2 academias de formação, Instituto de Beleza, as lojas da Kiehl's, os estandes da marca de maquiagem Maybelline e o Centro de Pesquisa e Inovação, que fica dentro da fábrica do Rio de Janeiro.
São 4 divisões de negócio, cada uma atende um canal de público diferente. Então, a gente tem a divisão de grande público, onde a gente vai encontrar nos supermercados, aquelas marcas que a gente vai lá no supermercado e encontra. Então, a gente vai encontrar lá a L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, esmalte, Colorama. Já já vai estar chegando uma nova marca de esmalte aí, que está se internacionalizando, e vai chegar aqui no Brasil já já, vai ser lançada já já, e vai para a linha de produtos profissionais. Que é essa divisão de produtos profissionais, que aqui, marcas internacionais são essas 4, que é L'Oréal Professionnel, Redken, Kerastase e Matrix. Então, são essas 4 marcas. Onde que vai ser encontrado isso? Né? Vai ser encontrado nos salões de beleza. Você chega lá no salão para fazer um tratamento. As meninas aí sabem que o cabeleireiro vai oferecer alguma coisa para manter o tratamento. Então, essas são as nossas linhas de produtos profissionais. Volta um pouco, vou fazer uma brincadeira. Quando eu fui trabalhar na L'Oréal, minha mãe ficou me zoando muito, assim, meus amigos falando assim, cara, daqui uns dias você está com o cabelo alisado, né, estilo não sei o quê. Começaram a me zoar bastante. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu não uso essas coisas, negócio de, sei lá, de cabelo. Agora, vou ser sincero, eu uso esse óleo no meu cabelo, esse óleo é ótimo, hein? Faz muito efeito no meu cabelo. Mas eu uso ele, cara, eu uso ele. E recomendo. Eu recomendo, é muito bom. Você toma um banho de manhã assim, ó, falar para os meninos aí, tá, joga um óleo no cabelo, cheirosinho, uma coisa legal. E aí eu falei, cara, nunca vou usar essas coisas. Pô, eu uso um creme no corpo, eu uso não sei o que para a região dos olhos, lá de Bioterme, eu uso não sei o que no cabelo. Cara, vou dizer para você, o mundo da beleza, assim, depois que o homem fica nessa coisa toda, quando descobre, cara, aí você entende porque as mulheres adoram essa coisa toda, porque realmente é bom. E tem para homem, tá falando assim, cabelo masculino, etc. Tem todo, claro. E aí, gente, divisão de luxo. Eu falei da divisão de produtos grande público, falei da divisão de produtos profissionais, e agora vou falar da divisão de produtos de luxo. Divisão de produtos de luxo, olha lá, Bioterme, Yves Saint Laurent, Lancôme, Paloma Picasso, Diesel, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Guy La Roche, Kiehl's, Cacharel, Victory Rolf. E aí tem outras marcas que não são internacionais, né, como Urban Decay, Shu Emura, Vogue e outras. Eu esqueço as marcas. Aí daí o que eu uso? Volta, tem que dizer o que eu uso agora. Eu vou entrar nessa. Meu perfume é Polo, que está dentro de Ralph Lauren, cheirosinho. E outra, a gente compra com desconto, hein? A gente paga só, tipo, desconto de 75% do preço. Por isso que eu tenho. Esse é um dado importante, né? Porque o Polo que eu tenho, talvez ele não sei. Kiehl's é sensacional, hein? Pro corpo e tal. Aí, vou ser sincero, não são baratos, não. Estou falando assim. Só tem isso. Só cheguei a ter. Esse Guy La Roche, acabou de chegar no Brasil, essa marca Guy La Roche, com aquele perfume Dracar Noir, que o Neymar assina, que é o Neymar que faz a propaganda. Essa marca é Guy La Roche. Acabou de chegar ao Brasil. É divisão de cosmética ativa. Essa divisão aí, quem vende são os dermatologistas. Então tá lá, né? La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, Ineov e Roger Gallet. Então aí você vai encontrar nas farmácias. E você vai no dermatologista e está com algum problema de ressecamento, não sei o quê, por exemplo, vai passar um sabonete La Roche-Posay, um Lipcar. Vocês gostam do nome La Roche-Posay? É porque é francês. La Roche-Posay. Parle français? Então vamos lá, vamos para o próximo. Então é isso. Então essa marca a gente acabou de adquirir, hein? Essa marca foi adquirida agora, se eu estiver enganado, no dia 15. É uma marca brasileira. A L'Oréal acabou de adquirir essa marca, que é a Emporium Body Store. Já existe uma marca da L'Oréal chamada Body Shop, que é uma marca internacional e tem várias lojas aí na Inglaterra, etc. E aí, com a estratégia que a L'Oréal está com uma proposta de talvez um dia trazer The Body Shop para o Brasil, adquiriu uma marca que se inspirou bastante em The Body Shop, que é Emporium Body Store. A gente tem uma meta ambiciosa, né? A gente tem 1 bilhão de consumidores no mundo, a gente tem a ambição de chegar a 2 bilhões de consumidores. E a meta é essa, continuar se concentrando em inovações a preços acessíveis
expandir a categoria de produto e acelerar a internacionalização de marcas. Então, vai chegar um dia que eu vou chegar aqui fazer uma outra apresentação para vocês, e vocês já vão ver que tem outras marcas aí. Fala, pô, essa marca não estava lá, ou seja, porque a marca vai começando a chegar no país, etc. Uma coisa bem legal é a sustentabilidade. Tá uma discussão aí a respeito de teste animal. E eu, como um representante de uma empresa de cosméticos, talvez assim, você fala, pô, o cara vai tocar nesse assunto, esse cara é maluco. Essa empresa faz teste animal e tal. Em 1985, a L'Oréal conseguiu desenvolver em laboratório uma pele in vitro para testar os produtos. Antes de toda essa coisa de buscar, de querer saber, do Greenpeace, da defesa dos animais, a L'Oréal tomou por iniciativa, só a nível de informação, a L'Oréal investe 415 bilhões de euros em pesquisa por ano. Imagina, por ano, para chegar aí a 600, média de 600 patentes registradas por ano. Todo mundo sabe o que é essa coisa de patente? Patente é quando você inventa uma coisa, desenvolve uma coisa, você vai lá e registra aquilo, é seu. Tipo, eu descobri isso, e é meu, você não vai poder reproduzir. Se você reproduzir, você vai me pagar. Porque foi eu que descobri. Então, registrar 611 patentes no ano, imagina, 611 invenções que ninguém teve no mundo. É muita coisa. Por isso que o investimento em pesquisa é tão alto. Então, tá aí. Ó. A gente tem a meta de reduzir a emissão de CO2 até 2015, consumo de água e geração de resíduos. Em 2010, nós já atingimos isso. Menos 34% na geração de resíduos, menos 41% no consumo de energia, menos 50% no CO2 e menos 24% no consumo de água, sendo que a meta é até 2015. Então, 5 anos antes, a gente já atingiu aqui de CO2 e já vai correndo atrás das outras metas. Então é isso. Vou parar por aqui. Eu só quis trazer para a gente ter uma noção de como as empresas estão no mercado. Eu falei no início que eu também me assustei e disse, ia falar um pouco de qual profissional que as empresas estão buscando, como você pode se preparar para isso, e levando em consideração o crescimento do nosso país, que era para ser muito maior, talvez esse ano a gente cresça 1%, 1 em alguma coisa, mas mesmo assim muito mais que países na Europa, né, que estão crescendo bem menos. E é importante dizer números, porque, por exemplo, eu sou formado em psicologia, e você chega na minha mesa hoje, você encontra uma calculadora financeira, a maior parte do tempo eu estou no Excel, fazendo fórmula, levantando dados, informações a respeito de projetos. A maior parte do tempo eu estou vendo qual o orçamento dos meus projetos para o ano que vem. A gente está nesse momento, vai cortar, vai aumentar quantos por cento? Por que você vai aumentar 10% nas suas ações nas universidades? Qual é o fundamento disso? Então, eu estou dizendo isso só para dizer que cada vez mais as empresas precisam de profissionais mais completos. Mas eu vou voltar um pouco para falar da minha carreira para chegar até a L'Oréal. Eu sou baiano, já deu para ver o sotaque, né? Pô, que bom. Que bom isso. Eu acho bom, porque às vezes aqui no Rio eu estou falando, e quando eu falo, sou baiano, pô, não parece muito, seu sotaque não é muito assim. Cara, que bom que vocês conseguiram perceber. Aí, que bom. Que bom, é verdade. Meu sotaque aparece muito quando eu falo a palavra, quando eu chamo Fernanda. Tem alguma Fernanda? Fernanda. Aí é nessa hora que eu leio, pô, tá saindo baianês aqui. Tá saindo baianês. Enfim, eu sou de uma cidade bem do interiorzinho da Bahia, uma cidade que tem 11 mil habitantes. Sabe o que significa a cidade que tem 11 mil habitantes? Significa dizer que... deixa eu ver um número aqui interessante. Quando tem um jogo no Maracanã lotado, tem umas 10 cidades minhas lá dentro, de pessoas. Ontem no jogo do Flamengo tinham 5 cidades suas. 5 cidades ontem minhas assistindo o jogo do Flamengo. Isso eu não estou nem contando o bebê, né, o idoso que não vai mais para o jogo, etc. Então, só para vocês terem uma ideia, a cidade não tem banco. O Wi-Fi chegou lá esses dias. O que mais? A TIM botou uma antena de celular lá. Botou uma antena de celular. Logo a TIM. Não tem ninguém da TIM aqui não, né? Eu gosto da TIM. A TIM botou uma antena de celular lá. E agora todo mundo está começando a comprar celular. Ninguém imaginava isso. E a gente está falando disso em 2013, né? 2013. Quanto tempo
depois tem celular aqui, né? Absurdo. E aí, espera o pessoal sentar. Para a gente continuar. Aqui na frente tem 2 lugares. Acho que talvez isso aqui atrapalhe um pouco. Puxa, tá muito pesado. Aqui. Ó, acabaram de me dar a informação que vocês estavam inscritos, quem está chegando agora, pegou um trânsito ruim e estava inscrito na minha palestra. Cara, isso é sensacional. Obrigado. Muito obrigado por ter sido na palestra da L'Oréal. Eu agradeço. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos. Vocês chegaram na hora legal, assim, eu acho. Chegaram no final, né? Não era legal. Aproveitando que vocês estão sentando, ó, a gente tem um Facebook de recursos humanos da L'Oréal, chamado L'Oréal Carreiras. Então, lá é um espaço bem interessante para fazer pergunta e para ver um monte de informação da empresa, para ver vaga de estágio, para saber em qual período eu posso fazer estágio, para saber se... Enfim, lá vai ter muita informação. Agora, eu dou direito a uma pergunta para cada, porque, na verdade, eu que respondo. E se perguntar muito, é muito trabalho. Mas a minha agência que, na verdade, passa para mim. Então, talvez eles façam alguma coisa também. Então, vamos continuar. Eu estava falando que eu moro numa cidade de 11 mil habitantes. Já falei da L'Oréal e tal. Depois vocês, para facilitar a integração, pergunta para quem vocês, que já estavam aqui antes, lá bebendo uma água e tal, fala assim, e aí? O que é essa empresa? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, eu estava falando que eu morava numa cidade de 11 mil habitantes, no interior da Bahia. Eu não falei o nome da cidade, vocês vão rir. Eu vou falar por ultimão, assim. E aí chegou lá agora o Wi-Fi. Agora é top. Uma sinal de celular. Top. Banco, não sei se vai chegar, não sei. O que eu gosto, o interessante lá, de carro, você conta nas mãos quem tem carro. Seu Antônio tem um carro. Enfim. E o nome da cidade é Mascote. Sabia que você ia rir. O nome da cidade é Mascote. Pode procurar no mapa, tá lá. Tá no mapa. Tá no mapa sim. Quem falou que não tá no mapa? Minha cidade está no mapa sim. Então é isso, a cidade do interior da Bahia. Aí o que eu quero dizer? Então eu estudava nessa cidade e terminei o 2º grau. E a minha família estudou até a 4ª série. Quem foi mais longe foi até a 4ª série. Claro, naquele tempo tinha que trabalhar muito e tal. Família pobre, tem que trabalhar na roça, não tem como estudar, não tem essa oportunidade de estudar. Estudar é uma oportunidade. Tem gente que pensa que é um sofrimento, né? Mas é uma oportunidade. Eu acho muito de pais que tem aqui não teve oportunidade de estudar. E aí, mas todo mundo lia muito. Então, na prateleira da minha avó tinha muito lá Jorge Amado, Alencar, Gregório de Matos, enfim. E eu ficava lendo isso lá. Tal. E aí, quando eu formei o 2º grau, eu falei, cara, minha mãe é o seguinte, aqui não tem faculdade e tal, eu quero estudar e preciso sair daqui e tal. Você vai para onde? Você não tem dinheiro e você não tem casa em outro lugar e como é? Eu vou. Não sei, qualquer coisa eu vou. Aí fui para uma cidade chamada Itabuna, que é a 3ª maior cidade do estado da Bahia. Você conhece? Conhece Itabuna? Conhecida como a princesinha do cacau. Perto de Ilhéus, que é onde Jorge Amado morava, escreveu Gabriela, etc. E aí fui estudar em Itabuna, né? E aí comecei a morar na casa de um amigo. Um amigo lá me emprestou. Ele me emprestou a casa dele. Morava ele e a mãe, aí fui morar lá. Aí fiquei um tempo procurando emprego, porque minha ideia era entrar na faculdade, né? Olha o objetivo principal era esse, entrar na faculdade. Aí fui para lá, e aí com mais ou menos 2 meses, eu procurando emprego, sem experiência, claro. Na minha cidade não tinha banco, Wi-Fi, não sei o quê, vai ter empresa. Claro que não. E aí comecei a trabalhar de cobrador de ônibus. Consegui um emprego de cobrador de ônibus. Aí fui, mas eu falei, meu objetivo aqui é entrar na faculdade. Meu objetivo aqui... Eu estou aqui trabalhando para ganhar uma grana, para me sustentar, para ir para uma casa, morar, mas eu quero entrar na faculdade. O caminho é esse.
E aí fui, com 7 meses que eu estava lá, fiz o Enem, foi o primeiro ano do ProUni. E aí passei, fui lá, botei a nota, aquela história toda e tal. E aí, entrei em psicologia. Então, uma pergunta, por que você entrou em psicologia? Porque eu olhei lá a grade e a ementa e falei, cara, eu lia isso, eu gostava de filosofia, não sei o quê, tá, eu acho que tem mais a ver. Entrei. Psicologia. E ainda fiquei um período trabalhando de cobrador. Então, eu ficava lendo lá na catraca. E, agora eu já estou na faculdade. Agora, você tem que ir estabelecendo meta, né? Qual é a próxima meta? Claro, a próxima meta é formar, porque não é fácil. Estudar, você tem que continuar trabalhando, e você tem que fazer cópia disso, cópia daquilo, você tem uma série de coisas. Então, continuei, e aí me esforcei bastante. O curso de psicologia era de segunda a sábado, então eu estudei 5 anos de segunda a sábado. Sábado a aula era de manhã, 7 da manhã. Então, fui nessa história e tal. E aí, pulando, dando um salto bem grande de todas as dificuldades. Aí, um dia, eu estava olhando lá, eu ia me formar em 2010, eu estava olhando e falei, cara, tem os programas de trainee das empresas, né? Algumas empresas têm um programa de trainee. O que é um trainee? Você tem o jovem aprendiz, o estagiário e o programa de trainee, que na filosofia das empresas é uma pessoa que é contratada para ser, com potencial, para ser preparada para assumir um cargo depois. E já é nesse step de entre o trainee para você fez o seu projeto, deu tudo certo, então você vai assumir uma posição dentro da empresa. Aí todo mundo começou a me falar o quê? Cara, me diga uma coisa, você nunca saiu do Brasil. Meu inglês, o que eu tinha na época, era o inglês que eu aprendi seriado, assistindo seriado. Não tinha como pagar, falei, então vou assistir seriado, com legenda, aí depois assistia sem legenda, aí botava a legenda de novo, aí falou, opa, ele está falando isso, how are you? Eu fui pegando. Aí eu falei, vamos lá. E todo mundo já começou a me dizer, cara, você está maluco. Você tem lá a galera que tem grana, que viajou o mundo inteiro, que fala inglês, fala espanhol, fala francês e tal. Estuda nas melhores faculdades, o que você vai fazer lá? Você não vai conseguir. Aí eu, já tinha passado por tanta coisa, falei, esse cara está de brincadeira. Tudo bem, não se inscreve não, uma pessoa a menos. Eram 20 vagas, alguém tinha que ocupar as 20 vagas. Então, na L'Oréal, nesse ano, foram 18 mil inscritos para 20 vagas. E aí eu fui passando, raciocínio lógico, não sei o quê. E, enfim, eu também, se eu falar sinceramente, eu nem acreditava tanto nisso. Quer dizer, de 0 a 100%, eu acreditava 30% que eu fosse conseguir entrar num programa de trainee de uma empresa dessa. E aí, entrei em 2012. Outra coisa legal. Eu desembarquei no Rio de Janeiro no dia 1º de abril de 2012. Aí eu falei, cara, será que eu estou sonhando? É mentira, né? O sonho está me zoando ainda, está botando para eu chegar no dia 1º de abril. O sonho faz isso com você, cara. Mas aí depois eu vi, não, era verdade. Eu nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. Na verdade, eu vim fazer a entrevista final. Depois de todo o processo, painel de competência, não sei o quê, a entrevista final com os diretores era aqui no Rio. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui, cara, que cidade absurdamente linda. Eu falo que é uma falta de respeito o Rio de Janeiro com as outras cidades. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Muito bonita, a cidade é absurda. Aí, enfim, vim trabalhar na L'Oréal e aí tudo novo. Tudo novo, cara. Sai de cidade lá, de 11 mil habitantes. Aí você vem trabalhar no Rio de Janeiro, numa empresa dessa. E aí, a primeira coisa que começou a acontecer foi minha chefe, que a minha chefe até hoje mandou um e-mail para mim, sempre ela mandava um e-mail com FYI. Então, ela pegava um e-mail que alguém mandou para ela, encaminhava para mim, e no e-mail vinha escrito só essas 3 letras. FYI. E, cara, tem que saber o que é isso, né? Aí passou uma semana daquela angústia que tem aquela frase, né? Quem pergunta é tolo por um instante, quem não pergunta é tolo para a vida inteira. Vai ficar sendo tolo aí, não vou perguntar não, eu acho que eu sei isso. Acho que eu sei. Chega lá na frente, precisa, não sabe. Juliana, o que é FYI? Que você manda no e-mail, eu ainda não consegui decifrar. E é um termo em inglês chamado For Your Information, para a sua informação. Eu estou te encaminhando esse e-mail. E eu comecei a descobrir que as empresas usam muito o inglês. O meu inglês era o inglês do seriado lá. Eu falei, está pegando para mim. Aí comecei a me esforçar mais, já estava ganhando uma grana, mas comecei a entrar no inglês agora, há um tempo. E, enfim, então, como eu estava falando, um mundo completamente novo, que 3 letras me assombraram logo de cara. E aí um mundo super rápido, todo mundo, sabe, todo mundo realmente, para trabalhar numa empresa dessa, e várias outras grandes empresas, tem que ser muito rápido.
você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você é multifuncional, sabe? Então, hoje dentro da empresa eu cuido de alguns projetos, e tirando tudo que vem de extra para a gente. Então, hoje eu ainda sofro um pouco com isso, tipo, cara, mas a adaptação vai acontecendo, né, com o tempo. E o meu objetivo aqui, eu contei isso para dizer o quê? Porque a proposta que eu fiz é de falar um pouco do qual o profissional que vai ocupar essas empresas, a posição dentro dessas empresas, e o que é que a gente precisa fazer. Meu programa de trainee terminou em abril, né? Eu entrei em abril, e hoje eu trabalho no time de RH corporativo. Então, significa que o meu projeto foi aceito. O que foi que eu tive que fazer? Trabalhar muito. Trabalhar e leva seu projeto para casa, leva a planilha para casa, faz o filtro, né, e vai aprendendo a fazer tudo, porque você tem que realmente trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Voltando, antes de chegar na empresa, eu acho que é o fundamental aqui, é qual o caminho que você está indo. Você lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar de cobrador, etc., mas eu sabia que eu queria estudar lá. Eu falei, não, aqui é para chegar lá e estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estabelecer uma outra meta. Agora eu vou mudar de emprego, porque eu acordava às 4h30, saía às 5h30 da garagem com o ônibus, voltava, terminava às 2h, aí ia dormir, descansar para ir para a faculdade à noite, quando dava, descansar. Então, você tem que estabelecer qual é o seu caminho, porque a empresa hoje não quer, por exemplo, que você vá para uma entrevista e pergunta, o que você quer fazer? Aquela velha pergunta, eu nem gosto muito dela, mas as pessoas fazem. O que você vai fazer nos próximos 2 anos? Pergunta difícil. 2 anos pode acontecer tanta coisa, cometa bater na terra, tsunami, terremoto, sei lá, tudo pode acontecer. E aí, eu acho que o principal é você dizer, cara, daqui eu estou estudando e daqui a 2 anos eu quero, no mínimo, estar formado e já estar estudando um curso X. E por que esse curso? Porque eu quero ir para uma empresa? Não, eu quero trabalhar numa agência de criação. Eu quero ser professor. Quero trabalhar no Instituto Empreender. Bruno? Então, tudo isso são metas. E o que as empresas mais querem, eu que trabalho dentro das discussões de como serão as seleções do programa de trainee do ano que vem, qual o perfil de estagiário que a gente está precisando agora, para que a gente tenha mais diversidade dentro da empresa. Porque nos projetos legais que eu toco hoje é um projeto de diversidade. E meu objetivo é inserir, equilibrar homem e mulher, inserção de pessoa com deficiência e origem social. Que origem social, deixar de ficar contratando só ali em algumas regiões da cidade, onde a gente vai encontrar essas pessoas que viajaram aí o mundo e que têm realmente conhecimento técnico, estudou em grandes universidades, para buscar qual conhecimento que vem de outras regiões, qual conhecimento que vem das comunidades, o que a pessoa tem, o que eles têm, o que trazem. Quando me trouxeram foi nesse programa. O que é que esse cara lá dessa cidade pode contribuir para a L'Oréal? E foi nessa coisa que eu vi, e eu estou percebendo o seguinte, que a única diferença é que a gente vai demorar de se adaptar um pouco, mas depois, como a gente está acostumado com dificuldade, a gente até acaba superando. Então, eu quis contar um pouco sobre isso, sobre a minha trajetória, porque sempre que vou numa universidade chamada Celso Lisboa, o Alexandre Matias, ele é o diretor lá, ele sempre fala, gente, eu quero que você venha aqui falar para os meus alunos, porque eles não se inscrevem num programa de estágio da L'Oréal, eles não acreditam que eles podem entrar numa empresa como a L'Oréal. E sabe o que eu vejo quando eu vou fazer as palestras? É isso mesmo, a gente não acredita. E muita gente queria me fazer não acreditar que eu entraria na L'Oréal. Muita gente, amigo, inclusive. Você nunca vai entrar lá e tal. Então, o primeiro passo é acreditar, né, que a gente vai conseguir e que as empresas estão abertas cada vez mais querendo pessoas de realidades diferentes, que é para fazer produtos diferentes. A L'Oréal tem umas 35, 40 marcas no mundo. E como é que a gente faz para fazer marcas cada vez mais diversas, né? Então, essa fala que eu queria fazer, eu quero mais que vocês me perguntem coisas. Fiquem à vontade para me fazer perguntas. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, com a Fátima, a Bruna, que eu converso muito, que seja importante que eu tivesse dito, informado, vocês me falam. Quem falou informado? Muito bom, isso é iniciativa. Vamos ver um ponto. Eu só vou fazer uma primeira pergunta para você. Eita. Uma pergunta básica. Meu Deus.
É Genesson ou Genesson? É Gênesis. Ah, tá. É Outra Gênesis. coisa. Eu escrevi um blog. Aí lá no blog, um dos posts que eu fiz era esse. Quantos nomes já me deram? Então, eu tinha uns 60 e alguma coisa quando eu parei de contar. Porque até de Eugênio, Genilson, Genesson, Genesson, Generevson, Jefferson, Genilson, Genérico. E eu vou anotando. Porra, você me chamou de quê mesmo? Ah, Genivaldo. Opa. Mais um nome para minha coleção de nomes. São as coisas que os pais fazem com a gente aí, né? A gente tem que pagar o preço. Boa tarde. Deixa eu te alcançar o microfone, senão todo mundo não vai ouvir. O microfone todo mundo ouve. Cadê você? Gênesis. Boa tarde. Considerando o que você falou no início de onde você veio, da sua cidade pequena, e no programa de trainee da L'Oréal, por exemplo, que você encarou gente de tudo que era tipo, totalmente diferente de você, de realidades e origens diferentes, o que você acha que foi o seu maior diferencial na hora das entrevistas, na hora das dinâmicas, para conseguir estar lá hoje? Ótima pergunta. Como é seu nome? Juliane. Juliane, ótima pergunta. Ótima pergunta. Quando começou as etapas, porque assim, a seleção para trainee dura uns 4 meses. 4 a 5 meses. Quando começou as etapas, que é triagem de currículo, aí você passou, painel de competência, fit quiz, para ver se você faz aderência com o perfil da empresa, e raciocínio lógico, tudo digital. Quando foi a primeira, que eles chamam de painel, que nós chamamos agora, né? Nós chamamos de painel de competências, você tem que ir lá, tem uma dinâmica de grupo, você tem que ir lá se apresentar em 3 minutos e depois participar da dinâmica. E eu fiquei pensando em casa, como é que eu vou me apresentar em 3 minutos? E o texto era esse, fale 3 pontos importantes da sua vida em 3 minutos. Errou. Aí eu tive a ideia de fazer um cordel, né? Eu falei, cara, eu gosto muito de cordel, nordestino, aquela rima, aquela coisa que eu acho fantástica lá. Não sou cordelista, não sou, né, um repentista, mas eu falei, tá no sangue, né? Aí fiz um repente e tal. E depois eu volto para falar desse ponto, depois que me disseram hoje, o que me dizem sobre isso. Outro ponto é que eu era voluntário há 7 anos da Pastoral da Criança. 7 anos que a gente ia lá nas comunidades, ia acompanhar gestantes, ia levar multimistura, um alimento lá. Alguém que conhece a Pastoral da Criança? Tá vendo? Meu Deus. É interessante pesquisar, né? A doutora Zilda lá, Arnes Neumann, que morreu no Haiti, numa missão. Ela é médica, era doutora, e o marido dela também desenvolveram uma mistura lá com semente de abóbora, casca de ovo, folha de mandioca e tal, e que descobriu que era super nutritivo, que combatia a desnutrição. Enfim, aí fui lá, fiquei 7 anos lá na Pastoral da Criança, e fui para o projeto Rondon em 2009, levar um projeto que eu preparei, o MEC aprovou, fui levar o projeto lá no Pará, nas comunidades ribeirinhas, para fazer um trabalho junto das associações de bairro, das bibliotecas, uma coisa lá de revitalização das cidades ribeirinhas. Isso tudo fez um sentido depois, porque o meu diretor de recursos humanos fala assim, você para mim é global. Porque global para mim não é quem viaja o mundo. Porque o Brasil tem tanta coisa para conhecer que se você ficar só no seu lugar, você não é global. Então você conhece a Amazônia, você conhece o trabalho voluntário em diversas faces, dentro de 7 anos, dentro de um programa. E aí depois, hoje, minha chefe fala, cara, esse cordel seu que eu nunca vi até hoje. Porque todo mundo comenta, e todo mundo que estava nessa seleção comenta, pô, esse seu cordel. Aí parece uma coisa simples, né? Mas não é tão simples quando você tem que ousar, quando você sabe que você parte de um ponto, talvez, atrás de outras pessoas, mas você é ousado. Você fala, cara, é isso que eu tenho como cultura, eu vou levar um cordel, eu vou ler um cordel lá, e vou dizer meus 3 pontos desse cordel. E nesse cordel eu finalizava assim, nunca me desanimei ao enfrentar a vida, sempre busco o que quero, sempre encontro uma saída, uso as oportunidades e transformo a minha vida. Eu finalizava assim o cordel, contando a minha história mesmo. Pegava as oportunidades, cara, ia para cima. Então, acho que o diferencial, quando você tem uma concorrência tão grande, é você dizer... Eu vou dar um exemplo de uma menina que foi fazer uma dinâmica de estágio lá na L'Oréal. Eu não sei se ela é aqui de Realengo ou de Bangu, é por aqui. E ela falou assim, lá no bairro onde eu moro, tinha um trânsito danado lá numa rua, e eu cheguei para o prefeito, desenhei uma ponte.
ou para o vereador, alguém do bairro, não sei, falou assim, ó, se vocês construírem essa ponte, acaba com todo esse problema de trânsito aqui. E os caras fizeram a ponte. Claro, ela não é engenheira, né? Teve que levar para um cara que é bom para projetos de engenharia, mas o desenho dela da ponte está lá, e ela fez uma ponte, ela deu ideia de uma ponte. Sabe o que significa isso? Quando ela chegou lá, que contou essa história, ela falou, as divisões se olham, que recrutam independentemente, né, as 4 divisões, e fala assim, cada uma divisão tem um RH, e fala assim, cara, eu quero essa menina, a menina que teve iniciativa de ir no bairro, de construir uma ponte lá, e de estar na comunidade, e fala, cara, esse lixo está no chão, eu vou botar na lixeira, se ficar assim, o lixo vai ficar sempre caindo, eu vou fazer diferente, vou botar uns negócios para o lixo, não, sabe? É coisa tão básica, e que é o que a gente precisa. Minha chefe chama de mudanças da Silva. Mudanças da Silva. Mudanças simples. Você sabe quando você está no lugar, você olha lá no Instituto de Empreender, se acontecer um dia, queimou essa lâmpada. Você todo dia senta aqui e fala, está escuro. Está escuro. Tá escuro. Aí vai chegar um cara aqui e fala, tá escuro. Quem é que troca a lâmpada aqui? Está escuro, você troca essa lâmpada, o cara veio e trocou. Isso é uma mudança da Silva. Enquanto está todo mundo olhando, alguém vai lá e faz. É dessa pessoa que a gente precisa. Fez a diferença. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Tem ela ali. Onde? Gente, olha só, o nosso tempo está curto. Vai ser a nossa última pergunta. É uma delícia te ouvir, Genilson. Muito obrigado por ter compartilhado as suas histórias. Eu acho que você é um bom exemplo para todos nós aqui. Obrigado. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Quem é? Fala em tempo curto, eu vou aproveitar para dizer isso também. Se entrar em alguma empresa, vai ficar curto. Uau, agora ficou mais curto ainda. Tá, e aí, só antes de eu passar o microfone, para entregar essa fichinha, né? Quem preencheu, o pessoal do AFA, entregar essa fichinha, por favor. Tá? Quem... Quero ver Tá, tem uma primeira pessoa aqui, tem o rapaz ali atrás, tá? Então, assim, agora eu vou regular o tempo da pergunta e Genilson, desculpa, eu vou regular também o tempo da resposta. Vou regular meu nome com você. Você está falando meu nome? Acho que isso aí dá. Boa tarde, meu nome é Tainá. Que você falou que estudou, né? Numa universidade, lá na Bahia. Isso. Eu gostaria de saber se a universidade que você estudou foi a UNEB, em Juazeiro. Não. Não? A UNEB é a extensão lá em Juazeiro. Eu estudei na Faculdade de Tecnologia e Ciências. Ah, tá, mas a tua cidade fica ali perto. Não, a Bahia é muito grande. A Bahia é muito grande. Eu já estive na UNEB de Juazeiro. Ah, Fica tá. ali na margem do Rio São Francisco. O fundo é o Rio São Francisco. Próximo. Me ajuda a passar ali para ele? Boa tarde, meu nome é Patrick. A pergunta que eu quero fazer não é somente minha, mas também das minhas colegas. Qual são as oportunidades de trabalho que a empresa nos oferece e qual é o diferencial dela para nós, que somos jovens? Porque a empresa de cosméticos não existe só a L'Oréal. Se nós tivéssemos Boa que pergunta. escolher qual é o diferencial dela para as outras? Boa pergunta. Patrick? Boa pergunta, hein, Patrick? Gostei da sua pergunta. Gostei. Qual o diferencial da L'Oréal? Então, eu vou falar em 3 pontos. O primeiro ponto é que, como eu falei no início, é uma empresa que vem crescendo bastante. E, com isso, o que é que a gente precisa para formar? Se faltar, eu tenho mais. Para formar cada vez melhores profissionais dentro da empresa, a gente precisa formar também algumas pessoas. Então, eu acho que o diferencial de uma empresa que está em 160 países é a oportunidade que você tem de trabalhar, por exemplo, em Paris, trabalhar em Nova York. Aí você falou, existem outras empresas de beleza, mas assim, do tamanho da L'Oréal, a L'Oréal trabalha com beleza como uma empresa muito grande. Então, você tem muita oportunidade dentro da empresa. Então, a gente tem gente... Ontem eu estava no IBMEC, anteontem, e a Alessandra Valença, que é a diretora de marketing, fez uma apresentação dizendo, em 5 anos eu saí de estagiário, passei para trainee, fui trabalhar na França, voltei, estou aqui, hoje sou diretora de marketing. Então, tem um crescimento muito grande, oportunidade global, ou seja, você vai ter oportunidade de trabalhar em outros países,
esse aspecto do crescimento que eu falei, eu acho importante, como eu falei no início, você visualizar. Não vai valer a pena você entrar na OGX hoje, porque as ações estão a 0,21 centavos, então a OGX é a empresa do Ike Batista. Né? Então, a gente tem que estar olhando quais são as empresas sólidas. A L'Oréal tem 104 anos só atuando no mercado de beleza e comprando marcas no mundo inteiro e nunca vendeu uma marca. Significa que é uma empresa que tem sustentabilidade nas marcas. Nunca vendeu, nunca mudou de nome, nunca fez nada, nunca destruiu a marca. Sempre mantém a marca. Então, acho que... E as oportunidades são essas, né? São os 3 níveis que a gente tem, que a gente chama de entry level, né? Os níveis de entrada, que são jovem aprendiz, programa de estágio, a partir do 4º período de faculdade, e o programa de trainee, que foi como eu entrei na L'Oréal. Aí eu digo para todo mundo, visita lá o Facebook, para finalizar, digita lá Carreiras, L'Oréal Carreiras, aí vocês curtem lá e podem fazer mais perguntas. E obrigado Fátima pelo convite, obrigado Instituto Empreender mais uma vez pelo convite, eu gosto muito de vir aqui falar com vocês. Obrigado.